Olá, pessoal, eu sou o Jack. Para você melhorar a sua habilidade de entender inglês, o seu listening, é importante você entender qual a diferença de escuta ativa e escuta passiva. Quando você deixa a televisão ligada e aí você está fazendo outras coisas, você não está nem aí para o que está rolando na televisão, isso é um exemplo de uma escuta passiva. Você não está prestando atenção, você não está focado, você não está nem aí para o conteúdo, tá? O conteúdo está rolando no fundo da sua mente. Você está prestando atenção, mas não muito. A escuta ativa é o contrário. Imagina quando você está vendo aquele seu seriado favorito e aí você está tão ligado no seriado que você presta atenção em cada detalhe de tudo que acontece. Algum objeto que cai no chão, todas as palavras ditas, você está realmente prestando total atenção naquele seriado. Esse é um exemplo de uma escuta ativa. Você está ali 100% ativo, prestando atenção em tudo. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos já tem bastante tempo. Tinha uma professora chamada Jennifer. A Jennifer, ela falava em inglês como a língua nativa dela, ela era americana, mas ela também falava espanhol. Ela fez até um intercâmbio. E aí um dia ela me falou que ela entendia o espanhol, mas só quando ela prestava atenção. Quando ela não prestava atenção, ela não conseguia entender muito bem o espanhol. E aí eu parei para pensar, realmente, muita gente que aprende uma língua estrangeira passa pela mesma situação. Você quer prestar atenção, mas você quer entender tudo, mas quando você não está muito focado, você perde muita coisa, ou perde quase todo o conteúdo. Quando você foca, você entende, mas quando você não foca, você não consegue entender muito ali do conteúdo. Então é muito importante entender esse conceito do que é escutar ativamente e passivamente para você melhorar o seu listening no inglês, tá? Primeiramente, quando acontece isso, da pessoa não entender muito, possivelmente ela tem pouca exposição à língua. Então, ela escuta muito pouco na língua que ela está estudando, na língua estrangeira. Ela passa muito pouco tempo fazendo isso. E não tem milagre. Para você melhorar a sua habilidade de entender o seu listening em inglês, você precisa se expor mais. Você precisa estar diariamente se expondo a conteúdos em inglês, seja filmes, podcasts, seriados. Você precisa ter uma frequência boa escutando materiais em inglês. E outra coisa que pode acontecer para quem não consegue entender muito bem é porque ela fica só escutando passivamente ou só ativamente. Então, ela não. Quando ela escuta, ela só presta atenção muito. Ou então, ela só deixa o negócio ligado e nunca presta muita atenção. Então, é importante praticar as duas formas, a escuta passiva e ativa. Tá? Eu vou explicar melhor como você pode fazer isso para você. Hoje em dia é muito fácil você praticar o seu listening. Você tem acesso aí na internet a podcasts, seriados, uma série de outros materiais que você pode ouvir de graça no conforto da sua casa. Tá? De preferência, um trecho curto de 5 a 10 minutos. E aí você vai pegar um material em áudio ou vídeo com o texto, tá? É importante que você tenha o script, todo o texto que está sendo falado nesse vídeo e que o falante do vídeo seja um falante nativo, tá? E como é que você vai fazer isso? Você vai repetir esse texto várias vezes usando técnicas diferentes para você focar, né, na escuta ativa e na escuta passiva, para o seu cérebro se acostumar a entender de forma ativamente e de forma passiva no inglês. Tá? Eu vou dar alguns exemplos, não existe uma fórmula mágica, mas você entender esse conceito e algumas técnicas vai ajudar bastante você compreender mais o inglês se você tem uma rotina de treino, né? Você treinar todo dia o seu listening, e aí você vai melhorar consideravelmente, ok? Então,
o que você pode fazer? A primeira vez você pega esse material que você tem o vídeo e a legenda, você vai acompanhando ativamente, presta bastante atenção, anota as palavras que você não sabe, procura no Google, né? Isso é muito importante, gente. Não pode ter vergonha de ficar procurando palavra, não. Não sabe, vai lá, procura o significado, bota o sinônimo em inglês, anota, tem um caderno de vocabulário e aí revisa periodicamente. Isso aí é muito importante para você crescer com o seu vocabulário. Feito isso, você vai repetir esse vídeo com a legenda, você vai ativamente ali escutar, acompanhando a legenda algumas vezes, umas 2, 3 vezes. Depois você vai mais uma vez para o mesmo material. Por que usar o mesmo material? Você aprendeu palavras novas, o seu cérebro está ativando essas palavras novamente. Né? Se for um vídeo, melhor ainda, tem um movimento, e aí o seu cérebro está lembrando. Cada vez que você toca, repete aquele vídeo, seu cérebro está criando um link forte com aquele vídeo. E aí, na segunda vez, você vai fazer, repetindo 2, 3, 4 vezes, e aí, essas repetições, você vai aplicar a Shadowing Technique. Shadowing Technique, você vai repetir tudo que está sendo dito pelo falante do vídeo, desse falante nativo, você vai começar a imitar ele. Se você parar para prestar atenção, as crianças, elas aprendem assim, elas repetem, elas vão ficar gritando, falando palavras, imitando os adultos, e, na verdade, isso também é uma técnica que alguns poliglotas usam para aprender as línguas, eles imitam os falantes nativos. Então, você vai pegar um material e aí, depois de repetir, de conhecer o vocabulário, você vai imitar o falante. Como assim? Você vai repetir tudo que o falante faz, como se você fosse um ator. Você vai atuar como se você fosse o falante. Tá? Isso, e você vai estar 100%, você precisa estar 100% focado para fazer isso. Você vai falar palavra por palavra tudo que o falante estiver falando. Tá? É lógico que você vai procurar falar ao mesmo tempo ou com um atraso pequeno, que você escutou e vai falando e vai acompanhando o falante. Tá? Eu vou dar um exemplo, se você está meio perdido, eu vou dar um exemplo como você pode fazer isso. Eu vou compartilhar a tela aqui e eu vou mostrar um vídeo, tá? Que você pode fazer isso. Nesse vídeo, créditos aí ao canal Learn English Online, tá? Muito legal, tem vídeos com legendas. E eu vou botar esse vídeo aqui uma conversa entre o Barack Obama, Bill Gates e Melinda Gates. Eles estão falando, né? E você tem também as legendas aí para dar um exemplo de como funciona essa técnica, que é o shadowing, a técnica da sombra, que você vai imitando, vai falando cada palavra que o falante está falando. Vamos dar uma olhada. What leaders can learn from them? Well, I'd make a couple of observations. Number one is that most big change, most human progress is driven by young people who don't know any better, and figure, why can't we do something different? Old people get comfortable or cranky or protective of their status or set in their ways. There's a reason why, if you look at, for example, here in the United States, the civil rights movement, leaders of those movements were in their 20s. Dr. King was 26 when he started, 39 when he was killed. Ok, então deu para vocês terem uma ideia. Você vai acompanhando, né, seguindo o mesmo ritmo, a mesma pronúncia do falante. Isso é super interessante, pessoal, super interessante, porque você vai trabalhar gramática, vocabulário, pronúncia, tudo. Você vai imitar, você vai brincar de imitar aquela pessoa e você vai aprender ao mesmo tempo, tá? A imitação e a repetição, ela é muito importante no aprendizado de idiomas, tá? E essa shadowing technique é utilizada por muitos poliglotas. E depois disso, depois que você repetiu algumas vezes a sua shadowing technique, você vai partir para o último passo, que é
você escutar passivamente, ou seja, deixa o material ligado lá, vai fazer outras coisas, né? E deixa o seu cérebro absorver no fundo da mente. Vai fazendo outras coisas e vai escutando, deixa rolando lá o áudio. Ou vai caminhar, bota seus fones e vai ouvindo aquele áudio de forma passiva. Você não está lá prestando muita atenção, mas você está absorvendo e você já ouviu aquele material antes, tá? Então você está treinando ouvir ativamente e passivamente, tá? Outra coisa interessante é você fazer essa shadowing technique caminhando. Você vai caminhando, às vezes você pode botar o som, vai caminhando e vai falando o que o outro falante ele está aplicando a mesma técnica, tá? Mas caminhando. Isso é interessante porque você está movimentando o corpo, então você está trabalhando com as duas esferas aí do seu cérebro, né? E você está focando também bastante. Mas o pessoal vai achar que você é maluco, vai ficar andando por aí na rua e falando alto, mas tem pessoas que fazem isso e eles realmente acreditam que melhora bastante. Eu acredito realmente que tem pessoas que estudam dessa forma, né? A pessoa vai andando, vai falando em voz alta, cada um tem uma forma de estudar, mas essa técnica, entendendo o conceito do que é a escuta ativa, a escuta passiva, e utilizar a shadowing technique vai evoluir bastante o seu listening, você vai começar a entender muito mais. Não pode ter vergonha de repetir várias vezes o mesmo vídeo ou o mesmo áudio, não pode ter vergonha de procurar palavras novas, entendeu? Então, se você está estudando uma língua, você tem que procurar palavras novas, você tem que perguntar o que significa aquilo, você tem que repetir várias vezes para o seu ouvido se acostumar, né, para o seu cérebro memorizar aquelas palavras, né? Você tem que usar elas quando você for conversar. Não tem fórmula mágica, você precisa praticar bastante. O que eu estou passando aqui são algumas dicas para melhorar o seu listening, a sua compreensão com prática, usando técnicas diferentes. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like, experimente essa técnica, pega um seriado favorito, pega um trecho. Eu recomendo também um canal muito bom, Learn English with TV Series. É muito bom, ele tem as legendas e aí você consegue acompanhar também. Você pode passar por todo esse processo. Se você faz isso de forma rotineiramente, você com certeza vai melhorar bastante o seu listening, beleza? Então, por hoje é isso. Até a próxima and see you later!